me ouvindo, gente? Tá bom o som? Perfeito. Então tá. Bom dia a todos e todas, né? Nessa segunda-feira, cedinho aí, 34 pessoas na nossa página e no nosso curso, bacana. Queria agradecer aí a Bia. A Bia é uma amigona, fizemos mestrado juntas, né? Íamos para São Carlos aí durante 2 anos juntas, na época em 2004, 2005. Nós temos a mesma qualificação, engenheira civis e mestre em urbanismo pela Federal de São Carlos. Então, a gente sempre milita na mesma área, né, Bia? Urbanismo, habitação, meio ambiente. E o plano diretor é a principal legislação urbanística aí, né, do município, a legislação do desenvolvimento urbano do município. E foi muito discutida em 2018, 2019, a revisão. Embora nós tenhamos participado lá desde 2006, onde já foi colocado os instrumentos do Estatuto da Cidade naquela época, né, o plano diretor participativo, que tinha consultoria do Instituto Polis. Foi bem bacana, eu estava na prefeitura nessa época, já estava participando, terminando o mestrado, Bia também. E agora, em 2000, o plano diretor, na verdade, ele é uma legislação que vem lá da Constituição Federal de 88, depois passando pelo Estatuto da Cidade, né, onde trouxe o plano diretor participativo, em 2001. E agora, em 2019, Piracicaba revisou seu plano diretor e culminou na legislação 405/2019. Nós tivemos uma participação grande aqui pela Câmara, né? Na época, eu estava assessora da Nancy, e o IPLAP, né, na figura da Bia, da Mariana, do Arthur, trouxeram várias palestras também. Nós conversamos muito, as audiências públicas, tanto no Executivo como no Legislativo, foram bem produtivas. E a gente tinha um fórum aqui, onde também a gente conversava sobre isso, né, sobre plano diretor, meio ambiente, e trouxemos algumas emendas. E bem importante agora a Bia está trazendo a Bia, o IPLAP, né, gente? A Bia, pelo IPLAP, está trazendo essa questão novamente para a gente discutir, agora online, né? Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, porque ao mesmo tempo que não é tão interativo, tão junto, né, tão próximo, mas também propicia participar mais pessoas, né? Estamos com 38 pessoas aí numa segunda-feira de manhã. Acho que eu nem falei, eu sou vereadora pelo mandato coletivo pelo PV, a cidade é sua, juntamente com o Pablo Carajó e João Scarpa, e estamos diretores da Escola do Legislativo. Então, na verdade, nós estamos trazendo vários debates, cursos, oficinas. É muito bem-vindo todo mundo que está aí, tanto para assistir como para trazer alguma palestra para a gente, né? Palestra relacionada à política pública, relacionada à cidadania, à participação popular. E nós teremos agora também, no próximo dia 28, políticas públicas e inclusão do público-alvo da educação especial, dia 28/4, das 15h30 às 17h. Então, já convido todos, né, a participar, a divulgar para a gente esta palestra sobre inclusão, que vai ser dia 28/4. Plano diretor hoje, então eu vou só ler aqui: Maria Beatriz Siloto, engenheira civil, mestre em planejamento urbano, servidora concursada da Prefeitura, atuando no Instituto de Pesquisa e Planejamento, IPLAP, coordenadora do Plano Diretor de Desenvolvimento de Pira. Então, Bia, não sei como é que você vai querer fazer, você faz aí a apresentação e depois abre para o debate, é isso? Eu vou estar por aqui e a gente, no final, volta aí, tá? Agora, ok, então. Obrigada, viu, Bia? Obrigada, Daniel. Não sei se o Daniel está aí. Mas é isso aí, eu queria que a prefeitura sempre estivesse interagindo aqui com a Escola da Câmara, tá bom? Tá, ok. Então, bom dia a todos e todas, né? E nossa, que o IPLAP agradece, na pessoa do nosso diretor-presidente, Daniel Rosenthal,
agradecemos o convite aí da Escola do Legislativo. Então, vamos começar, né? Sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. Como a Silvia falou, a Constituição Federal de 1988, ela colocou pela primeira vez um capítulo sobre política urbana, né? E ela diz que a política urbana ela é executada pelo poder público municipal e conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Então, é uma lei. E tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Aí, depois de 11 anos da Constituição, veio o Estatuto da Cidade, regulamentando os 2 artigos da Constituição Federal, 182 e 183, cujos princípios fundamentais, a função social da cidade, função social da propriedade, desenvolvimento sustentável e participação popular, né? Eu vou fazer um histórico aí do planejamento de Piracicaba, os primeiros passos começou em 1971, a Silvia já deu até um resuminho também, né? Mas com a contratação do CEFAL, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que fez um diagnóstico para o plano diretor. Em 75, foi elaborado o plano, coordenado pelo arquiteto Joaquim Guedes, mas foi rejeitado pela Câmara, mas as diretrizes nele contidas serviram de base para a implementação do processo de planejamento em Piracicaba. E a legislação urbanística foi aprovada na Câmara em 1984. Aí, em 88, surgiu a Constituição Federal, com aquele capítulo, né, sobre a política urbana, e a partir de 91, elaborou-se um plano diretor com a equipe técnica da Prefeitura, com orientação do arquiteto Ari Vicente Fernandes, da PUC Campinas. E o plano diretor entrou em vigor em 95. Foi feita a revisão do plano diretor de 95, que iniciou em 2001, com orientação metodológica do Instituto Polis, né? E foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável em 2006, que entrou em vigor em 2007. E o Estatuto da Cidade, ele fala que a revisão do Plano Diretor tem que ser de 10 em 10 anos, né? Aí, fazendo uma retrospectiva da revisão do Plano Diretor de 2006, nós tivemos uma audiência pública em fevereiro de 2018, com a apresentação da leitura técnica, né, que foi elaborada pelos técnicos do IPLAP, com auxílio das demais secretarias, onde, através de mapas, gráficos, planilhas, né, para saber o que aconteceu com Piracicaba nesses últimos 10 anos, na visão técnica. E tem o processo participativo pelo Executivo, que nós fizemos 12 capacitações nas 5 regiões da cidade, Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, e em 3 conselhos, e no rural também, e 3 conselhos, no CONDER, CONDEM e CONDEF, né? Essas capacitações foram para explicar para a sociedade civil o que era o plano diretor, para que elas pudessem depois participar das oficinas. E nós fizemos 11 oficinas nas 5 regiões da cidade e 5 oficinas no rural, Anhumas, Tanquinho, Nova Suíça, Pau do Alinho e Santana e Santa Olímpia. Também fizemos um site específico para a revisão do plano diretor, onde nós colocamos toda a legislação para conhecimento da sociedade, com agenda e também com abertura para sugestões. Fora as oficinas, as pessoas poderiam também fazer através do site, ou também protocolando no IPLAP, por meio de ofício. Aí fizemos um evento de apresentação da leitura participativa, onde a sociedade civil ela apontou os pontos positivos e negativos do nosso município. Aí fizemos mais uma conferência para novamente ouvir a população. E aí tivemos audiência pública, apresentando a minuta do projeto de lei, que nós pegamos tanto a leitura técnica, a participativa, tivemos o diagnóstico e foi elaborada essa minuta. E aí depois o projeto de lei foi para a Câmara dos Vereadores em julho de 2019. Aí o processo dentro do Legislativo, nós tivemos mais 5 audiências públicas, e o projeto de lei foi aprovado
e publicado em 2019 e entrou em vigor em dezembro de 2020, que é a Lei Complementar 405 de 2019. Nós tivemos uma ampla participação da sociedade civil, o Ministério Público também esteve conosco nessas audiências. Então, vamos ao plano diretor, né? O que é o plano diretor? Ele é um instrumento básico de um processo de planejamento. É uma forma de lei, é uma lei complementar, que tem um rito mais rigoroso para aprovação, né? Então, ele é instrumentalizado por meio da lei complementar. E ele estabelece princípios, diretrizes e normas. E esses princípios, diretrizes, eles vieram da participação da população, naquele pensar o que nós queremos para o nosso município, né? Então, dessa participação da sociedade, nós elaboramos o plano diretor e as diretrizes para alcançar esses objetivos. E essa norma, ela fornece orientações para as ações, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, que influenciam no desenvolvimento urbano. Para vocês terem uma ideia, uma foto aérea do lado esquerdo de Piracicaba, à direita também de Piracicaba. Então, veja como ela influencia o desenvolvimento urbano. O zoneamento é um instrumento do plano diretor. Nós temos outros instrumentos, mas o zoneamento é um deles, onde o território é dividido em áreas com diretrizes diferenciadas, como uso e ocupação do solo e parâmetros urbanísticos. Então, o território ele é dividido e cada zona que tem as características semelhantes é definido os parâmetros urbanísticos, né? Como parâmetros urbanísticos, nós temos a área do terreno. Então, conforme a zona, tantos metros quadrados que pode ser o lote, né? Então, é a área do terreno. E temos a taxa de permeabilidade. É quantos por cento dessa área do terreno eu tenho que deixar permeável para que a água de chuva penetre no subsolo. E a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a projeção da edificação em relação ao lote, em porcentagem. E nós temos o coeficiente de aproveitamento. Nós temos o coeficiente de aproveitamento básico, que é 1 para a cidade todos os terrenos de 1, né? Então, você pode construir uma vez a área do lote. Nesse exemplo aqui, se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados e eu posso ocupar 50%, então eu posso edificar 500 metros quadrados. Mas como o coeficiente de aproveitamento é 1, eu posso construir até 1.000 metros quadrados. Então, eu ocupo 500, eu faço um sobrado que eu chego nos 1.000 metros quadrados permitidos. E também tem o coeficiente de aproveitamento máximo, que nesse caso é de 3. Conforme a zona, o coeficiente de aproveitamento máximo é maior ou menor, né? Conforme aonde nós queremos que seja mais adensado ou onde nós podemos adensar mais, né? Porque nós também temos a limitação de infraestrutura, ok? E o coeficiente de aproveitamento mínimo, que é o mínimo que o lote precisa estar construído para ele não ser considerado subutilizado, ok? Então, Piracicaba, na leitura técnica, nós fizemos várias análises, como eu disse para vocês, através de planilhas, de gráficos. Eu vou apresentar aqui o que está acontecendo com os habitantes de Piracicaba. O que a gente analisa nos dados? Que Piracicaba está crescendo, mas com taxas mais reduzidas. Então, na década de 80, a população aumentou quase 2,6%. Na década de 90, 1,9%. De 2000 a 2010, 1%. De 2010 a 2017, que foi o recorte para nós fazermos o diagnóstico técnico para a revisão do plano, 0,71%. Atualizando esses dados do IBGE
tem a projeção do crescimento de 2010, que foi o último censo, para 2020 de 0,68%. Então, veja, isso é um dado importante. Piracicaba está crescendo, mas com taxas bem mais reduzidas. De acordo com o IBGE, nós tivemos 25% de municípios brasileiros, cidades médias, que diminuíram a população. Com licença. Outro dado também é que a porcentagem de idosos ela está aumentando. Em 2010, ela estava bem próximo dos menores de 15 anos e maiores de 60. Ela já estava bem próximo. A projeção é de que isso já passe no último censo. Bom, então, com todo esse levantamento, né, foi aprovada a Lei Complementar 405 de 2019. Como uma lei, ela é dividida em títulos e capítulos. No título 1 são as diretrizes gerais, e no capítulo 1, dos princípios e objetivos. Os objetivos para alcançar aquilo que nós queremos, que foi feito junto com a sociedade civil. O que nós queremos para o município, né? Não, como um todo. Das políticas setoriais, todas as políticas de todas as demais secretarias, elas têm que atender o plano diretor. A política de ordenamento territorial, no capítulo 4 da política de regularização fundiária e o capítulo 5 da política de desenvolvimento rural, sustentável, segurança alimentar e nutricional. Sobre esse capítulo sobre regularização fundiária, nós atendemos a legislação federal de 2017, né, que fala sobre regularização fundiária rural e urbana. E ela divide, né, em 2 tipos de regularização. Desculpa. A de interesse social, que a regularização compete à INDAP, e a de interesse específico, que a regularização é pela CEMOB, e ela é contratada e custeada pelos beneficiários ou requerentes. No caso de interesse social, nós estamos falando das favelas, ok? O mapa, e de acordo com a lei federal, é para todo núcleo informal, apurado até dezembro de 2000, o mapa que nós temos até 2018, ok? E ele é atualizado pelo decreto do Executivo. O que nós temos na área rural? Na área rural são todos esses pontinhos nessa área mais branca, que é a área rural, né? Nós temos um total de 157 núcleos. Na área urbana, o perímetro urbano, e também no urbano, no rural, nós temos 95 núcleos. E de favelas, na área urbana, nós temos 56 núcleos. Então, um total de 308 núcleos. Esses dados foram durante a revisão do plano diretor. Talvez o plano de habitação, que está para ser aprovado na Câmara, tenha já uns dados mais atualizados, tá ok? O título 2, ele fala do ordenamento territorial. Né? Então, aqui nós temos o município de Piracicaba. É uma grande área, né? E ela foi dividida em 2 áreas, a área rural e a área urbana. Então, o perímetro urbano é onde fica a cidade de Piracicaba. O município tem 1.378,50 quilômetros quadrados, e nós temos 17% de área urbana e 83% no rural. Mas, veja, 98% da população está na área urbana e 2,15% na área rural. Né? Aí nós pegamos aquele mapa do município e olhamos para a área rural. O que ela é homogênea? O que ela tem de diferente? E nós identificamos 3 macrozonas, ok? A de proteção hídrica e ambiental, que é essa azulzinha, né? Nós temos os núcleos urbanos isolados, que formam uma outra macro-região, que são essa na cor magenta, e a outra nessa cor meio marrom, que é de desenvolvimento rural. Aí nós vamos pegar a área de proteção hídrica e ambiental. Ela foi dividida em zonas, porque elas têm umas especificidades, né?
Na zona rural de proteção ambiental, o que nós temos? Nós temos nessa região a APA do Barreiro Rico, Tanquã, Rio Piracicaba, nós temos Ibacatu, que é uma estação ecológica, e o Horto de Tupi. Então, essa ficou a zona de proteção ambiental. Na zona rural de proteção hídrica, é um trabalho que o SEMAI fez de bacias que poderiam ser produtoras de água para abastecimento público. E nós temos a Bacia do Marins, que fica nessa região, o perímetro urbano é exatamente o Córrego do Marins, aqui na região oeste da cidade, e a margem esquerda fica no rural e a margem direita fica no urbano. Então, nós temos a Bacia do Marins, do Congonhal, do Paredão Vermelho e aqui do Tamandupá, que é um afluente do Corumbataí, que é o nosso abastecimento de água, que 90% do nosso abastecimento fica no Corumbataí, na zona rural, próximo lá da Costa Pinto. E temos também a zona de recuperação ambiental, que é o nosso aterro sanitário atual, ok? E nós temos os núcleos urbanos isolados no rural, que são essas cores magentas, como Ártemis, Santana e Santa Olímpia, Tanquinho, no Norte, Tupi, Santa Isabel, Anhumas e Bitiruna. Essas regiões já existiam no plano diretor de 2006, mas também nós verificamos que temos umas outras áreas que foram aprovadas como chácara de lazer e pagam um IPTU, que foi anterior a 6766, né, que é do parcelamento do solo, como Canaã, Santa Ana, Brisa da Serra, Nova Suíça, Terra Nova e Vila Belém. Então, são todos esses núcleos urbanos isolados no rural. Aí nós temos uma tabela, um quadro, né, que faz parte do plano diretor, onde vem todos os parâmetros urbanísticos para cada um desses núcleos urbanos. Okay? Então, com as dimensões, a metragem quadrada permitida para o lote, a taxa de ocupação, os coeficientes de aproveitamento e a taxa de permeabilidade. Pensando agora na área urbana, né, que o perímetro urbano, nós também distinguimos 3 tipos de áreas que elas têm em comum. Uma é a zona de restrição urbana, aqui, como eu falei para vocês, é o Córrego do Marins, né? Que a margem esquerda está no rural, a margem direita está no urbano. Ela, então, ficou como uma área de restrição urbana, onde eu tenho maior hidrografia, maior declividade, o pior solo dentro da área urbana. Então, nós caracterizamos como restrição urbana. E a macro-urbana, a macrozona de urbanização consolidada, que é essa cor de rosa, que é a área mais adensada da cidade, né? Que ainda temos bastante vazios dentro dessa área, mas ela é mais consolidada. Nós temos essas áreas grandes aqui, mas é porque nós temos a Exalc aqui dentro, ok? E a macrozona de contenção urbana, que podemos dizer que são as franjas, né, da cidade, que nós queremos conter. O que nós queremos? Nós queremos adensar mais a área consolidada para otimizar toda a infraestrutura que nós temos, tanto infraestrutura urbana, né, equipamentos urbanos, quanto equipamentos comunitários, postos de saúde, escolas e tudo mais, né? Então, aquela macrozona ela é dividida em zonas. Então, nós temos na restrição urbana, que essas setas em azul são todas da macrozona de restrição, que é a zona urbana de proteção hídrica, que é a margem direita do Córrego dos Marins, né? Depois tem uma zona de transição, que ainda temos declividade maior e mais hidrografia e o solo também, e colocamos como zona urbana de ocupação restrita. E aqui, zona urbana de recuperação ambiental, que é o antigo aterro sanitário do Pau Queimado, né, que já foi desativado e passou para o rural. E nas franjas, a zona urbana de contenção.
E dentro da macrozona de urbanização consolidada, nós temos na área central, né, essa aqui em laranja, que é a zona urbana de reabilitação central. Ao longo do Rio Piracicaba, nós temos a zona urbana de proteção Beira-Rio. A Exalc, basicamente, né, zona urbana institucional. Zona urbana industrial, que é essa marronzinha. Nós temos zona urbana de requalificação de bairros, que é toda essa meio amarelada. E essa magenta, zona urbana de proteção da paisagem. E zona urbana de proteção e interesse ambiental, aqui no Santa Rita, aqui no Bosque do Engenho, e aqui indo na estrada que liga Piracicaba a São Pedro, perto da entrada de Santa Terezinha, nós temos também uma área, essas áreas são públicas, e temos uma particular aqui no Vale do Sol e outra aqui, que são resquícios de mata e que nós temos interesse ambiental nessas áreas e as pessoas têm desconto também de IPTU. Aí o plano também apresenta esse quadro, né, que são os parâmetros urbanísticos na área urbana. Então, veja, às vezes uma zona ela é dividida por números que em alguns lugares tem parâmetros urbanísticos diferenciados. Aqui nós vamos ser breve, mas quem tiver interesse pode entrar no site da Prefeitura ou do IPLAP, que vocês encontram um mapa com todas essas divisões. Okay? Bom, então nós temos o território, tanto urbano quanto rural, ele é dividido em zonas, onde é estabelecidos os parâmetros urbanísticos. Mas nós também temos as zonas especiais, que se sobrepõem àquele zoneamento, tanto urbano ou rural, porque eles são especiais. E ele pode estabelecer tratamento diferenciado quanto ao uso, ocupação do solo e parâmetros urbanísticos. Com licença. Um deles é a Zona Especial Aeroportuária. Então, aqui nós temos o aeroporto Pedro Morgante e temos todas essas delimitações coloridas aqui, que é proteção da aeronave, tanto para decolar, né, quanto para pousar. E restringe a altura das edificações para a proteção das aeronaves. Por isso que ele se sobrepõe, ele é especial. Okay? E, além disso, tem a zona de ruído. Essa cor laranja escuro é basicamente a área do aeroporto, onde eu tenho mais de 75 decibéis. Tem uma área de transição, que é essa amarela mais escura, que é a área 2, aonde eu estou numa faixa de 65 a 75 decibéis. Né? Eu tenho algumas restrições de uso devido ao problema de ruído. E a área 3 é demais da cidade, que é menor que 65 decibéis. Outro aeródromo que foi aprovado na Fazenda Redenção, que aqui é o município, e ele fica aqui perto do município de Anhembi, entre Tanquã e Bitiruna, aonde também tem toda uma faixa de limitação de altura das edificações no seu entorno. Nós também temos os L-pontos aprovados na cidade. Nós temos 3 dentro do perímetro urbano, que é da Hyundai, da Raizen e do Hospital Regional. E no rural nós temos da Copersucar, aqui na leste, e da Cosan, no norte. Aqui também tem uma certa restrição para proteção dos helicópteros, né, para decolagem, e também temos a proteção da zona de ruído, que é a mesma coisa. Então, essa faixa amarela é aquela entre 65 e 75 decibéis, que tem alguns usos que não são permitidos. Ok? Também temos uma restrição de altura nessa região toda riscadinha aqui, né, achurada, que é de rota especial das aeronaves e helicópteros do estado de São Paulo, que restringe a altura. Outra zona especial é a de interesse social, que ela é destinada à produção
de empreendimentos habitacionais de interesse social, que pode ser por meio do parcelamento do solo urbano com edificação, com casas, e condomínios de prédio ou casas superpostas, e para famílias com renda mensal menor ou igual a 7 salários mínimos. Tá, ok? Os empreendimentos habitacionais da ZEIS 1 são promovidos pela INDAP ou órgãos públicos de outra esfera do governo, federal ou estadual, e que também pode ser na forma de parcelamento do solo com casa ou condomínios de prédios ou casas superpostas. Aí nós temos as ZEIS 2 e as ZEIS 3, que são promovidas pela iniciativa privada. Então, a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social. A ZEIS 1, ela também pode parcelamento com casa, prédios e casas superpostas. A ZEIS 3 não pode prédios, só parcelamento com casa e com casas superpostas. A ZEIS 3, ela vai ficar naquela franja que eu comentei com vocês, naquela faixa amarela, aonde nós não queremos adensar. E também para as zonas especiais, tem parâmetros urbanísticos diferenciados das zonas. No caso da INDAP, os lotes podem ser de 150 metros quadrados, para a iniciativa privada, 175, e os demais parâmetros são iguais. As dimensões mínimas do lote, de 7,5 de frente, e o de esquina 11, e de fundo 20. 7,5 de frente, porque a frente menor, frente de 5 metros, você tem quadras inteiras onde você não estaciona carro. É tudo entrada de carro. E um conflito muito grande entre a arborização urbana, garagem, rede de água, de esgoto e drenagem. A área mínima da edificação é de 43 metros quadrados e, no máximo, 70 para ser considerado de interesse social. E no plano diretor tem um anexo com um mapa onde situam-se todas essas ZEIS, as ZEIS do tipo 1, que são da INDAP, outro órgão do governo federal ou estadual, e da iniciativa privada, que são os 2 e o 3. Ok? Outra zona especial de risco, essa é uma novidade no plano diretor, a zona especial de risco, que pode ser em áreas públicas ou privadas. E nós temos 3 tipos: o risco de inundação, de solapamento e de deslizamento. Nós nos baseamos para esse zonamento em 2 trabalhos. Um feito pelo IPT, que foi contratado pelo governo do estado de São Paulo, né, através da Defesa Civil do estado de São Paulo, para algumas cidades, e Piracicaba foi contemplada, onde eles mapearam essas áreas de risco, inundação, solapamento, né, e deslizamento. E do Ministério de Minas e Energias também. Então, nós pegamos esses 2 trabalhos, unificamos, e nós chegamos nesse mapa. Então, essa área verde é a área de passagem de enchente, né? E aquelas áreas de risco isolada, ela foi feita, mapeada, ela não significa esses retângulos que aquele imóvel que estiver dentro desse retângulo tem problema. Não, isso aqui é só apontamento. Isso daí foi feita pela equipe de drenagem da Secretaria de Obras da Prefeitura de Piracicaba, né? Aí já vocês conhecem bem o caso da Armando Salles de Oliveira, que é um rio tamponado, né? É um rio que foi canalizado, e durante as chuvas, porque, veja, a quantidade, a bacia dele é muito grande. Ela vai desde a Governador até um pouco além da Avenida Independência. Então, toda aquela água, além daquele córrego que vem da Avenida 31 de Março, ele deságua todinho no rio Itapeva, né, que está embaixo da Armando Salles de Oliveira, avenida. Antigamente, a Cidade Alta, ela era paralelepípedo, né? Então, tinha um pouco de permeabilidade, e nós tínhamos mais casas. Para vocês terem ideia, 1 metro quadrado de área permeável,
ele infiltra 1,6 mil litros por ano. Ok? Conforme foi transformando em comércio, em outro tipo de atividade, essas áreas foram sendo permeabilizadas. Então, o que acontece? A água não penetra, ela vai todinha embaixo da Armando Salles de Oliveira, né? Provocando. Então, esses riscos isolados é devido à urbanização, ok? A área de risco de solapamento, que é mais nessa região aqui, e de deslizamento também nós temos nessa região e ali no Bong. Okay? Agora, para vocês, tem a rodoviária, né? Umas outras áreas do município Rio Piracicaba, a 31 e a Vila Rios. Agora, o que nós também colocamos no plano diretor? Então, aqui nós temos uma imagem de uma inundação. Essa inundação, geralmente, ela acontece de 10 em 10 anos. A última foi em 2011, que foi essa daqui. Então, nós estamos próximos de outra, né? E aqui nós temos o Rio Piracicaba, aqui nós temos a Clabim, aqui é a estrada que liga Piracicaba para São Pedro. E aqui nós temos um outro córrego. E veja, a área de preservação permanente, ela está no Código Florestal e ela serve para recompor toda a mata ciliar, mas com a função do quê? De manter a quantidade e a qualidade da água, é que para os rios não sequem, né? Então, nós temos que recompor as áreas de preservação permanente, tanto das nascentes como ao longo dos córregos, em costas também. Ela é diferente da área de risco de inundação, ok? Então, uma é uma coisa, que é proteção ambiental, e o outro é uma área de risco. E, normalmente, a área de risco de inundação, ela extrapola a área de preservação. Vai depender muito do perfil da calha do rio, né? Então, no artigo 95 do inciso 1, nós colocamos que a área de passagem de enchente compreende as áreas de preservação permanente, APP, e áreas sujeitas a enchentes e inundações periódicas, que possuem a função hidráulica e possibilitam o escoamento da enchente. Não podem ser ocupadas, permitindo apenas paisagismo e proteção ambiental. Então, aí vem e fala assim, a minha área inunda, eu vou altear, eu vou aterrar para não ter problema de inundação na minha área. Mas aquele volume que você aterrou, a água vai ocupar em outro lugar. Então, se não, em alguns lugares que não enchiam, passam a ser ocupados pelas cheias. Por quê? Porque fica fazendo esses alteamentos, esses aterros dentro da área que é para dar água, que é a função hidráulica do rio, ok? Uma outra zona especial é dos parques lineares, ZEPAL. Compreende áreas públicas e privadas ligadas ao cursos d'águas e fundos de vales, delimitados para o desenvolvimento de programas e projetos de intervenção urbana, buscando conciliar aspectos urbano, paisagístico e ecológico ambiental. Então, nós já temos aqui do Beira Rio, né, que é a Menina de Olhos de Piracicaba, né, onde nós já fizemos a intervenção entre a Ponte do Morato até a Ponte do Lar dos Velhinhos e do shopping, desculpa, na margem esquerda. E nós, como eu falei para vocês, Piracicaba está crescendo, mas não com taxas menores. E nós temos vários vazios urbanos que provavelmente não vão ser preenchidos dentro desta área. Ok? Pelo menos é a projeção. Aí, o que nós podemos fazer pela nossa cidade? Essa beleza que é o nosso Rio Piracicaba, esse projeto, vamos levar para as demais regiões da cidade, né? Então, vamos levar para o Marisco, que é uma área de produção hídrica também, uma bacia que pode ser, para o Corumbataí, o Piracicamirim. A intenção é conciliar aspecto ambiental, mas também de lazer, levar cultura,
ciclovias para conexão e também contenção de pico de chuva. No Piracicamirim, se nós fizermos uma contenção, nós podemos talvez resolver o problema da Letsax, ok? Então, o objetivo é bem diverso. O do enxofre, do Ondas, do Vale do Sol, do Guamiúm, Capim Fino, dois córregos, né? Então, nós temos mais 9 parques lineares. A zona especial histórico-cultural, né? Nós temos o Beira-Rio, o Engenho Central, que é essa região onde temos vários exemplares de imóveis tombados pelo patrimônio histórico, né? Assim como Monte Alegre, agronomia, e a Santana e Santa Olímpia, colonização italiana, Trentino-Tirolesa, ok? Toda favela, quando ela é regularizada, ela passa por uma zona especial de REURB-S, de regularização de interesse social, ok? E vocês podem encontrar esse mapa também, é um anexo do plano diretor. E ela pode ser atualizada conforme ela vai sendo regularizada, ou as favelas vão sendo regularizadas, por decreto nós vamos renovando o mapa. Nós também temos a zona especial dos corredores comerciais, né? Então, ela é formada por esses corredores comerciais e todos os imóveis que fazem frente para ele, ok? Bom, nós temos o zoneamento, zona especial que se sobrepõe, tudo bem, mas o que nós queremos para Piracicaba? Quais são as prioridades para os próximos 10 anos? Então, nós chegamos nessas áreas que necessitam de ações e projetos estratégicos do poder público, juntamente com programas e políticas intersecretariais. Um deles é a prioritária central, que corresponde à Zona Urbana de Reabilitação Central e seu entorno, requalificação urbanística e a reversão do processo de esvaziamento da população. Para vocês terem ideia, o bairro Jardim Elite, no IBGE de 2010, ele tem 120 habitantes por hectare. O centro, eu tenho 51 habitantes por hectare, aonde eu tenho toda a infraestrutura disponível, água, esgoto, equipamentos comunitários, eu tenho tudo. Então, nós precisamos reverter isso e levar a população que usufrua, inclusive o terminal central, né, que usufrua desses equipamentos, que seria basicamente esta região aqui. Olha, aqui vocês podem ver que o zoneamento ele é dividido por número, conforme ainda tem um escalonamento para os parâmetros urbanísticos para cada zoneamento, ok? Outra intervenção é de vulnerabilidade social. Nós pegamos o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o grupo 5 e 6, que é o grupo muito alto e alto de vulnerabilidade social, e unificamos com as favelas e chegamos nesse mapa, que também é para desenvolver programas e ações para melhoria dessas regiões. Dentro dos núcleos informais, né, os clandestinos no rural, a prioridade é basicamente essa região a oeste da nossa cidade, aonde nós temos as bacias produtoras de água, tanto a margem esquerda do Marins quanto do Congonhal, né, para estarmos efetuando a regularização, principalmente de todas, mas principalmente essa região. E também desenvolver projetos para serem implantados os parques lineares e continuação do projeto Beira-Rio, ok? Bom, o plano diretor, ele também é ele que estabelece os bairros na cidade. E na área urbana nós temos 71 bairros. Esse mapa também está disponível, que é um anexo do plano diretor. Há muita confusão entre loteamento e bairro, mas esses são os bairros oficiais de Piracicaba, na área urbana. E nós também estipulamos os bairros, 15 bairros na área rural, que são aqueles núcleos urbanos isolados no rural. Então, hoje nós temos o bairro de Ártemis, o bairro de Santa Olímpia ou de Santana de Tanquinho, ok? Os instrumentos da política territorial são todos os que estão no Estatuto da Cidade, né? Então, é um rol muito grande de instrumentos que nós podemos utilizar para melhorar
a nossa cidade, onde inclui outorga onerosa, IPTU progressivo, operação urbana consorciada, regularização, audiência, conferência. A outorga do direito de construir é o seguinte: o coeficiente na cidade de aproveitamento é 1, então eu posso construir a área do terreno. Agora, eu quero construir mais, eu posso construir até 3, como eu apresentei naquele exemplo, né? Então, é permitido desde que tenha uma contrapartida financeira para o poder público, ok? Tanto na área urbana como nos núcleos urbanos isolados. Algumas edificações são isentas, residências unifamiliares, hospitais, escolas públicas, empreendimentos de interesse social e edifícios públicos. Okay? E também naquela zona de interesse de desenvolvimento socioeconômico dos corredores comerciais, nós temos a outorga onerosa do direito de construir e a alteração de uso. Com licença. Em alguns lugares da cidade, na ZUPA, nós temos que atender às restrições particulares registradas em cartório. Então, foram instituídos corredores comerciais em alguns lugares para que haja uma mudança de uso. E se a pessoa quiser fazer essa alteração de uso, ela tem que pagar a outorga onerosa de alteração de uso. E se ela quiser construir mais, ela também tem que pagar o direito de construir. E esse impacto na infraestrutura. Então, o coeficiente de aproveitamento, ele vai até um limite. Vamos supor que a infraestrutura já não aguenta mais que seja adensado. Aí, nós colocamos um fator de planejamento, porque a fórmula da outorga onerosa, ela tem um fator de planejamento e um fator social. Na área central, eu estou querendo adensar, eu quero que vá pessoas morar lá no centro, né? Principalmente aquelas que andam a pé e usufruam dos equipamentos disponíveis. Então, o fator de planejamento é mais baixo para incentivar. Mas vamos supor que chega no limite, não, agora ela não suporta, a infraestrutura não suporta mais. Aí eu aumento aquele fator de planejamento e a pessoa vai ter que pagar muito mais se quiser construir. E ele é monitorado, né, essa infraestrutura, a capacidade, pelo Conselho da Cidade e publicará relatórios anuais. O parcelamento e utilização compulsórios são para imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados. Todo lote, o objetivo dele, que está dentro da área urbana, o objetivo é a edificação. Quando ele permanece sem a edificação, ou ele é subutilizado, ou não utilizado, ele é abandonado, né? Ele traz um prejuízo, porque toda a infraestrutura está à disposição das pessoas, né? E aí as outras que querem comprar vão ter que comprar longe. E aí a prefeitura tem que levar ônibus, tem que levar a infraestrutura de água, de esgoto. Isso vai encarecendo a cidade, esses vazios urbanos. Então, o objetivo é que eles sejam notificados, né, que são para edificar. E tanto na zona urbana central, de bairros e de paisagem, vocês verificam aonde nós queremos adensar mais, que é na área consolidada. Nós queremos ocupar principalmente os vazios da macrozona consolidada, né? Então, esses imóveis que estiverem nesse zoneamento poderão ser considerados passíveis de aplicação dos instrumentos indutores do uso social da propriedade, porque o lote vazio ele não cumpre a sua função social, ok? E depois ele vai ser notificado para parcelar, edificar ou utilização, de maneira compulsória. E o IPTU progressivo, vamos supor que ele não atendeu aquela notificação, ele não fez nada, ele descumpriu as condições e prazos para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Aí pode ter a aplicação do IPTU progressivo no tempo, com a majoração da alíquota do IPTU pelo prazo de 5 anos consecutivos,
com o limite de 15%. Isso está no Estatuto da Cidade, né? Estudo de impacto ambiental é outro instrumento, né, a ser utilizado para aqueles empreendimentos e atividades que utilizam os recursos ambientais, considerados poluidores ou empreendimentos e atividades capazes de causar significativa degradação ambiental. Então, ele tem que fazer para a sua aprovação o estudo de impacto ambiental ou o relatório, e dependerão de prévio licenciamento do SEDEMA, sem prejuízo de outras licenças legais exigíveis, que pode ser do Estado ou federal. De impacto de vizinhança, tem alguns empreendimentos que impactam bastante. Um shopping, por exemplo, ele impacta a vizinhança, né? E os impactos podem ser tanto ambientais, urbanísticos, socioeconômicos. Então, esses empreendimentos também vão precisar de estudo de impacto de vizinhança e o relatório. A cota de solidariedade. Todos os parcelamentos do solo, uma gleba com mais de 200 mil metros quadrados dentro da área de macrozona de contenção urbana e de restrição, quando ela for parcelar 1% da área líquida dos lotes, ela tem que dar ao poder público municipal essa doação de lotes produzidos ou em recursos financeiros a título de contrapartida. Qual é a finalidade? A produção de habitação de interesse social, mas para a população de baixa renda, menor ou igual a 3 salários mínimos, ou projetos de equipamentos públicos comunitários. De impacto de trânsito, né? O relatório. Empreendimentos e atividades consideradas de impacto. Eu falei do shopping, ele também tem um impacto no trânsito. O plano de mobilidade ele poderá exigir o relatório de impacto de trânsito, como requisito complementar dos estudos do impacto ambiental e de vizinhança. Okay? Instrumentos de tombamento do patrimônio cultural. São o tombamento de bens imóveis e imóveis, inventário do patrimônio cultural, registro das áreas de território de proteção cultural, registro do patrimônio imaterial também, a chancela da paisagem cultural e levantamento de cadastro arqueológico do município. Então, veja, faz parte do plano diretor esse anexo 3, o quadro 3, onde nós temos todos os instrumentos e aonde ele pode ser aplicado. E todos esses recursos desses instrumentos vão para o Fundete, onde ele pode ser utilizado para essas finalidades. Ele não pode ser para tapa-buraco, não. Eu não vou ler tudo aqui, porque já estou passando do meu tempo, mas são essas as atividades, principalmente na questão de regularização fundiária e programas de habitação. Outro instrumento, né, é a Conferência da Cidade e o Conselho da Cidade, aonde a sociedade civil pode participar. O Conselho da Cidade é 50% do poder público e 50% da sociedade civil. E eles são eleitos da sociedade civil na Conferência da Cidade. E toda alteração do plano diretor, ela tem que passar por audiência pública do Executivo e pelo Conselho da Cidade. E se o objetivo for a alteração do plano diretor, objeto da alteração for ampliação do perímetro, também tem que passar pelo Conselho do Rural, o CONDER. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter esclarecido vocês. Obrigada, Bia. Muito bom. Fez um bom resgate aí desde a Constituição, Estatuto, trazendo aqui o 2006, a revisão, né? Agora 2018, 2019, os instrumentos que foram colocados aí no plano. Na verdade, a gente também tem recebido aqui na Câmara alguns engenheiros, né, questionando alguns artigos, porque tudo que é novo demora um pouco para pegar, né? Demora um pouco para entender. Então, acho que a gente fazendo esse bate-bola de vez em quando, se for possível até mais, de alguns instrumentos, acho que logo a ENDAP também vem falar de regularização, a CEMOB, junto com a gente aqui, junto com o doutor Ivan, e a gente vai tentando
aparar as arestas aí. Mas obrigada pela apresentação. Ô, Érica, você pode ver se tem questões? Você vai mediando para a gente? Pode ser? Lembrando, Aí, Silvia, oi? lembrando que desde 95 nós temos a ortogonerosa, que era o solo criado. Depois, em 2006, passou para a ortogonerosa, mas ele nunca tinha sido regulamentado, né? Então, ia haver uma cobrança para nós estarmos regulamentando. Mas vamos aí às dúvidas. Às vezes, né, Bia, muda um pouco o nome dos instrumentos e, na verdade, tem a mesma função, né? Uma coisa maluca, né? Por exemplo, o IPTU progressivo também, né? A gente tem legislação já faz algum tempo, né? Precisa ser regulamentado melhor e colocado em prática também, né? Porque vem já do Estatuto, vem lá da Constituição, né? Quando já falava no artigo 183. Bom, eu acho que deve ter algumas questões. A Érica acho que vai colocando, aí se a Bia puder ir respondendo, se eu puder ajudar, eu estou por aqui. Eu vi que tem bastante gente, 45 pessoas, 46 pessoas, muito bacana. Nessa manhã de segunda-feira, com tanta coisa que a gente tem para fazer, o pessoal é interessado aqui, ó, tá Cláudio Bernardes também, que nos ajudou na consultoria. Eu vi o pessoal da Associação dos Engenheiros. Bom, você vai passando, Érica, por favor? Vou sim, Silvia. Eu anotei aqui as perguntas e vou fazer. Só um minuto. Vamos lá, então. O Franceschini perguntou: para podermos ter um aeroporto, precisamos crescer quantos por cento? E também perguntou: em qual local é proibido consultórios odontológicos? Bom, o aeroporto ele pode ser ampliado, mas da maneira como ele está dentro da cidade, você viu que nós temos restrições, né, quanto à altura das edificações. Então, isso vai limitar se nós podemos ampliar ou não, porque precisa verificar as alturas das edificações no entorno, né? Agora, também estava em estudo, durante os debates do aglomerado urbano, a construção de um aeroporto para aglomerado urbano na saída lá para Limeira, mais Cordeirópolis, naquela região ali, né? Porque esse aeroporto aqui na cidade, se ampliar, vamos ter problemas com algumas edificações, né? E quanto ao uso, já é a lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei que regulamenta o plano diretor. Aí teria que ligar na Secretaria de Obras, né? E verificar com eles aí, realmente, é uma coisa mais específica. Ok, a próxima pergunta é de Rosicler. Quando o plano diretor do município é aprovado pela Câmara e não é implantado pelo prefeito, quem pode ajudar a cumpri-lo? Bom, se ele foi aprovado pelo prefeito, se foi aprovado pela Câmara, ele tem que ser seguido, né? Aí precisaria ver a sociedade civil se organizar e tentar implantar esse plano diretor. Próxima. Sim, só um minuto. É que estão chegando várias, só um minutinho. A Isabela perguntou: qual a altura permitida de construção na zona aeroportuária? Você pode entrar no site, olha, até acho que está ainda em projeção, o site do IPLAP e do plano diretor, onde você vai encontrar o anexo, e lá tem a cota máxima permitida. E você vai verificar, para cada imóvel que estejam dentro da área de proteção, qual é a altura máxima permitida. Ok, o Franceschini pergunta novamente: a estrutura que cobre o rio Armando Salles é monitorada? Qual é o seu estado atual?
Ela é monitorada. Ela é bem antiga e ela foi feita com tijolos, né? Por isso que, às vezes, quando tem uma cheia muito grande e a água, né, ela forma uma pressão de dentro para fora, e ela acaba rompendo esses tijolos, e por isso que ocasiona aqueles buracos, né, que nós já vimos acontecer na nossa cidade. Mas a equipe de drenagem e a Secretaria de Obras já está fazendo estudos para fazer contenção desses picos de chuva, para que alivie essas pressões dentro do córrego Itapeva sob, né, Armando Salles. Ok. Lula Milner pergunta, por favor, a região do Tupi tem alguma particularidade? Mas que tipo de particularidade, né? Ela tem todos os parâmetros urbanísticos para aquela região, que você pode verificar nos NUIs, né? Que Itupi agora é um bairro Tupi, né? E lá você tem os parâmetros urbanísticos. E dentro da lei de uso e ocupação do solo, você também vai achar o que pode e o que não pode estar construindo naquele local. Ok? Ok, só um minutinho. Achei muito interessante, gostei. Várias pessoas elogiando, tá? Muito bom, o resumo é claro, objetivo, esclarecedor, tá? Obrigada. Tá? Luiz Chorilli pergunta, quanto aos instrumentos urbanísticos, IPTU progressivo e direito de preempção, serão implantados? Olha, o IPTU progressivo, a lei, ela foi feita em 2019 e foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores, né? E então eu não sei dizer para você agora como vai ser o trâmite. O de preempção também nós ainda não, a administração tem que resolver o que vai ser implantado, né? Vai ser regularizado, ok? Para quem não sabe o que é direito de preempção, é o seguinte: quando você aluga um imóvel e a pessoa, o proprietário daquele imóvel, quer vender, ele primeiro oferece para o proprietário, correto? Aí ele falando que não quer, ele manda um documento que não tem interesse, ele põe à venda. O direito de preempção é a mesma coisa. Então, o município, às vezes, precisa de uma área para construir uma escola num local que ele não tem terreno, mas ele não tem também dinheiro naquele momento, mas ele estipula que aquela área tem o direito de preempção. Antes do proprietário vender aquele imóvel, ele tem que oferecer para o município, tá? Que ele pode também querer ou não. Vai depender muito, né, da ocasião. É a mesma coisa. Isso é direito de preempção. Ok. A próxima pergunta é de Eric. Aumentar o potencial construtivo nas áreas centrais não seria uma solução para adensar o centro? Sim, e ela tem esse objetivo e foi aplicado. Inclusive, a fórmula, ela é... Eu falei para vocês que tem o fator social e o fator de planejamento. O fator de planejamento é muito baixo, então o custo da ortogonerosa é mais baixo no centro, né? Justamente para isso, porque nós queremos que as pessoas voltem a morar no centro, né? E aquilo que eu falei também, até que atinja um limite, que nós temos que monitorar a questão de mobilidade, de infraestrutura, né? Aí, daí nós podemos majorar novamente o fator de planejamento. Ok. O próximo é Maurício Quinelli. Parabéns pela apresentação. Temos uma planilha para cálculo de outorga?
Uma sugestão é termos um arquivo de Google para mapeamento dos imóveis tombados, juntamente com o raio de proteção. Me coloco à disposição para o auxílio da elaboração desse arquivo. Olha, o geoprocessamento da prefeitura, ele foi para o IPLAP, né? Conseguimos com que ele fosse para o IPLAP, e ele que é um instrumento de planejamento. Então, nós vamos estar disponibilizando tudo isso georreferenciado. Aos poucos, nós estamos alimentando. Então, todo o zoneamento, quando a pessoa puder, ela vai clicar no lote e ela vai saber a zona que ele está, também se tem um zoneamento especial. Então, nós, aos poucos, né, os técnicos do IPLAP estão inseridos e logo mais vai estar disponibilizado. O nosso diretor-presidente, o Daniel Rosenthal, ele está com um grande empenho nessa tarefa. Ok? Ok. Nós temos aqui, seu Aristides Galvão, ele está com a mãozinha levantada. Ele não enviou pelo chat, mas se quiser abrir o áudio, seu Aristides, fique à vontade. Pode ser um equívoco, sem problema. Tá. Ok. Nós temos muitos elogios aqui, tá? Obrigada. No bate-papo. Não temos mais perguntas, eu posso ter esquecido, passado alguma, mas não temos mais. Se a Silvia quiser ficar à vontade para o encerramento, ou se tiver alguma coisa para complementar, Beatriz. Fica aqui meu agradecimento, tá? Tá, eu queria só complementar uma coisa. Se vocês entrarem no site do IPLAP, nós fizemos também uma cartilha sobre o plano diretor, e vocês podem fazer um download dessa cartilha. Então, vocês entram no site, procuram publicações, e lá vocês vão ver todas as publicações que nós fizemos. Nós temos publicações muito interessantes sobre o patrimônio histórico, bem rico, né? Sobre calçadas também. Então, vocês podem navegar por lá e vão ter bastante informações. E, mais uma vez, eu quero agradecer à Escola do Legislativo, na pessoa da vereadora Silvia, né? E é muito bom esses debates, essas explicações para a sociedade como um todo, né? E espero que a sociedade ela participe mais dos conselhos municipais, dos eventos, né? Para podermos estar sempre pensando na nossa Piracicaba. Bem, Bia, é isso aí. Eu acho que a gente pode até pensar em novos debates aí com o IPLAP. Como você disse, né, tem cartilha sobre patrimônio histórico, tem cartilha sobre, de repente, trazer essas publicações para uma palestra, ficaria bacana também, né? Tentar falar. Me ajuda a pensar. O Marcelo. Aí, vamos falar com o Marcelo, acho que se você puder fazer também essa ponte, porque tudo bem, é legal, tem a publicação, mas às vezes também uma apresentação, um debate fica bem bacana, porque é rico de qualidade, né? De fala de quem implementou essa publicação, de quem estudou isso. Eu acho que é bem bacana. A gente está aberto, que a escola, né, na minha pessoa, a pessoa do mandato coletivo e do Pedro Kawai, que é o coordenador também, acho que ele não conseguiu entrar, mas ó, o pessoal já está até falando, Marcelo Cassione, excelente e tal. Eu acho que uma ideia boa, né? Porque logo vem alguns projetos aí de revitalização do engenho, de revitalização de patrimônio histórico, e aí a gente pode ir se adiantando nesses debates para poder colaborar, para quando chegar aqui também, né? A gente já ter também todo esse arcabouço, todo esse material também. Eu acho que é importante, veio uma boa ideia agora. Nós temos bastante coisa, a regularização fundiária vai acontecer um ciclo, acho que de 3 encontros, 3 quinta-feiras, aí depois eu vou falando, acho que é uma sexta e 2 quintas em maio, né? Vai vir vários palestrantes, doutor Ivan Carneiro, que é promotor de justiça, o pessoal de Cidade Legal,
próprio pessoal da Prefeitura e INDAP. Então, nós vamos também fazer essa de regularização agora em maio. Também tem um debate sobre hortas urbanas, também agora em maio. Maio tem bastante coisa. Aí a gente podia pensar para junho, agosto, porque julho dá uma paradinha, né? Uhum. Fala lá com eles também, Bia, e a gente vai se falando, eu vou falando também. Fala com o Daniel e Certo. a gente vai se acertando para trazer esses debates para cá. Quem sabe logo presencial, né? Vamos ver. Ai, nem fale, não? Então, não vejo a hora. Não tem mais questões, então, Érica? Não, já acabaram as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Tá. Você disponibiliza essa apresentação para a escola, Bia, para a Érica passar para o pessoal? Sim, eu até mandei por e-mail para ela, fiquem à vontade. Então, tá bom. Então, de novo, obrigada por trazer aí esse tema tão importante, né? Que nem eu disse no início, é a principal legislação urbanística aí. E como nós participamos de todo esse processo, é bem interessante divulgar todo esse processo aí, né? Para quem não participou, para quem participou e quer saber como tá, quer dar alguma opinião, como trouxeram aqui algumas questões. Então, acho que é isso. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada, e bom trabalho para vocês. Obrigada a toda a equipe aí da escola, com a Érica, a Leila e o pessoal do CI também que me ajudou aí na montagem. Obrigada mesmo, Érica, Leila e o pessoal aí que está no suporte para a gente. Exatamente. É sempre um prazer.